Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma história do nosso canal. Hoje nós vamos conhecer a história do Senhor José Barros. Ele tem 63 anos e ele conta uma história que aconteceu lá no seu sítio, quando ele era bem jovem, lá na cidade de Bofete, no interior de São Paulo. Então vamos lá para mais uma história. Mas antes, não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso canal, pessoal, pois isso nos ajuda bastante e nos motiva a conseguir trazer mais histórias horripilantes para vocês. Vamos lá? Meu nome é José Barros. Hoje tenho 63 anos e vou contar uma história que aconteceu aqui, próximo do meu sítio no interior de São Paulo, na área rural da cidade de Bofete. É sobre uma casa abandonada que todo mundo dizia ser mal assombrada. Na cidade, todo mundo conhecia a história e já tinha ouvido falar das coisas estranhas que aconteciam por lá. Um dia, eu estava com meu amigo Toninho e minha prima Rita. Nós éramos jovens, ali na faixa dos 18 anos. Por várias vezes nós combinamos de dar uma olhada naquela casa, porém a casa ficava muito longe, de 10 a 11 quilômetros de distância do nosso sítio, ali onde a gente morava. Era uma casa bem distante, ela ficava sozinha, bem afastada de todas as outras casas. Mas um dia deu certo, pegamos nossas bicicletas ali por volta das 11 horas da noite e decidimos ir até a casa. O acesso era através de uma pequena estrada de terra cercada de eucaliptos bem altos. Era realmente um cenário um pouco assustador. No caminho, nós conversávamos e falávamos sobre o que as pessoas diziam ter na casa, pois era uma casa muito velha e com muitos rumores, com muitas lendas. Uns falavam que tinha fantasma, outros diziam que era coisa do capeta, mas a gente queria descobrir por nós mesmos. A verdade é que nenhum de nós acreditava que iria encontrar lá algo além de uma casa suja e caindo aos pedaços, afinal faziam décadas que ninguém morava lá. Finalmente chegamos no portão, que já não existia mais, estava todo quebrado. Deixamos nossas bicicletas encostadas no morão de cerca, próximo ao portão. A vista era muito assustadora. A casa era bem velha, com janelas quebradas, portas rangendo e soltas. As telhas estavam todas desalinhadas e algumas faltando. O mato alto tomava conta de todo o quintal, mas por alguma razão a gente sentia que precisava entrar lá e ver por dentro. Era aproximadamente 11h30 da noite. Estava uma noite com nuvens cobrindo as estrelas. Fazia um pouco de frio e estava bem escuro. Na época, a gente não acreditava nessas histórias de fantasmas. Pra gente, era besteira de gente antiga. Mesmo assim, entramos na casa bem devagar. Lembro bem que meu coração batia forte. Apesar de eu não demonstrar para os meus amigos, eu estava com medo. A escuridão era tanta que a gente mal enxergava alguns metros à nossa frente, pois não tinha luz nenhuma próxima da casa. O céu estava encoberto e a casa ficava a uns 8 quilômetros da estradinha mais próxima. E a estrada era cercada de eucaliptos bem altos. Isso impedia que qualquer tipo de luz dos outros sítios chegassem até a casa. Após entrarmos na casa, a primeira coisa que a gente notou foi o cheiro forte de mofo e poeira. Muita poeira. Alguns móveis bem velhos estragados pelo tempo. Aquilo era bem assustador. Eu nunca tinha visto um lugar tão abandonado como aquele. Fomos andando devagar pelos corredores. E em cada cômodo a gente via móveis quebrados e coisas velhas empoeiradas. Os tacos do chão estavam soltos, quebrados e rangiam bastante conforme a gente caminhava por eles. Parecia que o tempo tinha parado naquela casa. O Toninho toda hora soltava uma gracinha e a gente ria de nervoso, tentando mostrar que não estávamos com medo. Mas a verdade era que cada sombra nos assustava. A Rita então segurava meu braço bem forte.
Ela estava muito assustada. De repente, ouvimos um barulho. Um ruído estranho lá do fundo da casa. Meu coração acelerou. A Rita me abraçou forte de medo. E o Toninho ficou imóvel. Ele não saía do lugar. Não era um ruído como os outros que a gente ouvia conforme a gente andava pela casa. E não estava ventando naquela noite. O ruído parecia, na verdade, um gemido de criança. Mas não tinha ninguém ali, muito menos animais de criação. O som vinha de uma sala logo à nossa frente, mas não dava para enxergar nada. Estava muito escuro. Olhei para o Toninho e perguntei se ele tinha ouvido alguma coisa. Ele disse que ouviu um gemido, e a Rita afirmou com a cabeça quando olhei para ela. Ou seja, todos ouvimos a mesma coisa. Eu lembro que minha respiração estava muito ofegante e eu estava com a garganta seca. Toninho deu um passo em nossa direção e começou a sussurrar algo, mas logo foi interrompido por outro gemido, desta vez mais longo que o primeiro. A Rita gritou e eu dei alguns passos para trás. Eu que entrei na casa com um pouco de medo, agora estava gelado e não conseguia falar nada. Eu estava completamente paralisado. Toninho novamente perguntou bem baixinho: Vamos entrar lá e ver o que é isso ou quer ir embora? Acenei com a cabeça negativamente e disse: Vamos lá ver o que é isso. Eu de verdade não sei o que me passou pela cabeça quando eu disse isso. Chegamos em uma sala escura e não tinha ninguém, não dava para ver muita coisa. Era uma sala muito pequena. A única coisa que a gente enxergava era uma cômoda velha que estava se desfazendo e uma cama de ferro encostada na parede, muito, muito velha. E em cima dela, sentada, estava uma boneca velha e empoeirada de frente para nós. Parecia que ela estava nos olhando, com seus olhos vazios e arrepiantes. Toninho, sempre brincalhão, resolveu pegar a boneca e jogar ela longe. Mas quando ele tocou na boneca, alguma coisa estranha aconteceu na casa toda. Toda a casa começou a ranger, e do nada um vento forte soprou pela janela quebrada, que balançou e bateu forte na parede, fazendo um barulho muito alto. Toninho deu um salto para trás. A cabeça da boneca virou para o meu lado como se estivesse me olhando. Aí veio novamente aquele gemido de criança aterrorizante, vindo de dentro da boneca. Eu acho que fiquei pálido na hora,
pois senti meu sangue ficar gelado e um calafrio percorreu todo o meu corpo. A Rita gritou muito alto e, apertando forte o meu braço, ela gritou: "Vamos sair daqui!" E, me puxando pelo braço, começou a correr pela porta de saída. Saímos correndo daquela casa, como se o diabo estivesse atrás de nós. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Rita estava tão assustada que quase tropeçou e caiu. Só lembro de correr sem olhar para trás. Corremos até nossas bicicletas. Dei uma olhadinha para trás e lembro de ver as janelas batendo. Mas não tinha nenhum vento naquele momento. Montamos nas nossas bicicletas e pedalamos o mais rápido que pudemos, sem falar nada. Depois desse dia, a gente nunca mais voltou àquela casa. Contamos a história para alguns conhecidos, até para o padre da cidade, e cada um tinha uma teoria diferente sobre o que aconteceu lá. Uns achavam que a casa era mesmo mal assombrada, outros diziam que era só nossa imaginação, que nós estávamos contando eram mentiras. Mas eu sei o que a gente viu e sentiu naquela casa. Seja lá o que for que aconteceu lá, eu não quero nem chegar perto de novo. E vou te falar uma coisa. Se tem algo que aprendi com essa experiência, é que tem coisas que é melhor não mexer. Pois neste mundo tem coisas que são de Deus e tem coisas que são do diabo. E o que tinha naquela casa, certamente não eram coisas de Deus. Pois é, meus amigos, esta foi a história do José Barros, lá no interior de São Paulo, na cidade de Bofete. Se você gostou dessa história, diga aí nos comentários abaixo o que você achou. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar o canal com seus amigos, para que cada vez possamos trazer mais histórias arrepiantes para vocês. Um forte abraço e até a próxima história.